só trocando passos com a solidão. Momentos que são meus e que eu não abro mão. Já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que em mim basta. O tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. A lua vai banhar este lugar. Eu vou lembrar você. Bom, Douglas, o que você espera do mundo para seus filhos no futuro? Cara, o que eu espero do mundo para meus filhos, de verdade. Como que seria o mundo ideal para seus filhos no futuro? O que você imagina? Você faz esse exercício diário? Faço. Como é que funciona isso? Faço. Pior que eu faço. O pior, né? Porque não é nem pra usar essa palavra pior, mas a gente, infelizmente, do jeito que as coisas vão indo, a gente tem que falar o pior que eu faço. E eu tenho medo do futuro. Né? Na verdade é essa. Eu tenho um medo muito grande do futuro. Para os seus filhos ou para você? Para os meus filhos, cara. Porque para mim a gente é calejado, né? Então nós somos casca grossa nessa questão. Não precisa ter medo, não. Mas a gente sabe por que eu tenho medo? Porque assim, eu com 9 anos de idade estava na feira vendendo limão. Eu com 9 anos de idade pegava um ônibus e ia pro metrô Itaquera estudar. Pois é. Né? Os meus filhos com 9 anos de idade não atravessam nem a rua sozinhos. Você tá entendendo? Mas por quê? Por quê? Porque o mundo, pra nós, pela nossa visão, que é diferente. Por exemplo, na minha época existia o homem do saco preto que levava as crianças embora e ponto, acabou. E a loira do banheiro. Pronto, fato. Era isso. Tipo assim, acabou, entendeu? Era essas coisas. O mundo de hoje em dia, as atrocidades, elas são reais demais. Porque isso, quando a gente foi correr atrás da verdade sobre isso, eram contos. Existiam as atrocidades, existiam, como sempre existiu. A mula sem cabeça, Sempre existiu. Não, mas... Oi? Tá bem aflorado hoje. Isso. Agora, mas a questão é que assim, uma coisa que lembra que a gente tava falando das coisas hoje, é que nem antigamente a gente tinha um cara que Deus chegava, falava pra ele, e ele falava pro outro, e aquele que acreditava chegava até uma certa quantidade de pessoas. Mas não passava de 2.000, não passava disso. Antigamente, multidões era isso. Aí, beleza. Hoje em dia, uma pessoa morre, certo? Com uma atrocidade. Você tá assistindo um canal de televisão com seu filho, e tá ali, mostrando pra ele. Entendeu? Então a gente protege muito os nossos filhos sem a gente às vezes querer proteger. A gente só protege porque a gente fala, cara, se eu não fizer, vai ser pior. Entendeu? Então por que eu tenho medo? Porque a gente não tem coragem de preparar os nossos filhos para o futuro. Essa é a verdade. Nós não temos. Tô falando de mim, vamos falar eu. Eu não tenho coragem de preparar meu filho para o futuro. Com 10 anos às vezes eu falo, vai lá comprar um pão. Aí a minha esposa chega e fala assim, mas não vai porque ele tem apenas 10 anos de idade. Por mais que o pão que a gente mora numa rua que a padaria é Só que aí depois quando a gente liga a televisão ou vai no YouTube, numa coisa, tá lá. O filho foi comprar pão e não voltou mais. Meu filho lê já. Entendeu? Ele ouve, ele já tem um discernimento do que é certo e errado. Então ele já tem, ele sabe o que pode acontecer. Antigamente a gente não tinha muito o que pode acontecer, como você falou. Era a loira do banheiro, o homem do saco preto. Mas não tinha o que pode acontecer. Entendeu? Porque não existia o caso da pessoa. Eu nunca falava do homem do saco preto, mas nunca vi alguém. Tal criança sumiu por causa do homem do saco preto. Não existia isso. Entendeu? Então por isso que eu tenho medo do futuro para os meus filhos. Porque eu não consigo prepará-los para o futuro, que é a realidade do hoje e que será a atrocidade do amanhã. Na verdade é essa. Entendeu? Pô, a gente pega lá. Esses dias eu abri. O menino entrou na escola. Veio a alvejar uma outra menina. Porque ela simplesmente o recusou como seu namorado.
Absurdo. Aí você chega e fala. Aí você vê uma outra parada do cara chegar e falar assim: ó, eu tava jogando um jogo, acreditei que era realidade e saí atirando em todo mundo dentro da escola. Então, como que a gente vai desproteger os nossos filhos? É difícil Vamos dizer assim, ter um- vamos deixar os nossos filhos livres? Não tem como. Desculpa, mas não tem como. Mas não tem que preparar eles pra isso, Douglas? A gente tem que preparar. Porque como eu assim, é falei. uma realidade triste que tá aí, irmão. Assim, Eles vão viver, eles vão passar por isso. Então. Lembra que eu falei do funk que passou da porta pra fora? É outros 500. Eu acho que é como a preparação pro mundo. Da porta pra dentro de casa é uma realidade. Da porta pra fora é Mas outra eles realidade. precisam saber dessa realidade. você Eu não falo, acha? mas acho que eu Eles acho que precisam existe. vivenciar também. Sim, falo, já mostrei coisas bem bizarras para meus filhos, para justamente para eles entenderem que a cada ação há uma reação, a cada reação há uma sentença. Entendeu? Então, tipo, eu já mostrei pro meu filho que se ele Quando eu... seguir para um lado Y, ele vai. Então, quando a Bárbara era menor, eu levava ela no centro da cidade, ela se assustava de ver o centro da cidade. E eu insisti nisso. Levava ela sempre lá e hoje ela já vê com maior naturalidade Sim. tudo aquilo. Porque passa a fazer parte da vida, Douglas. Não, faz parte da vida, mas a gente não pode enxergar aquilo com naturalidade. Mas é a Entendeu? realidade. Eu Ela é não- nua e crua, mas é a realidade. assim, a mas eu gente não gostaria consigo- que fosse diferente. assim, mas eu não não é. consigo enxergar, por exemplo, eu não consigo acreditar que tipo assim, eu falei, eu não tive uma vida fácil, né? Eu não tive Ninguém os teve. privilégios que outras pessoas tiveram e creio que vocês também não. Somos todos trabalhadores, batalhadores aqui. Só que eu não acho normal, cara. Pô, a gente vê a quantidade. Ó, eu trabalho lá na fábrica de cultura, eu atendo algumas pessoas de CAPS e essas coisas. E eu vejo, por exemplo, a maioria das coisas que levam as pessoas pro CAPS são pessoas que se decepcionaram, homens, principalmente os homens, se decepcionaram amorosamente por alguém. O homem, ele é muito fraco, vamos dizer assim. Dependente, Ele né? é muito dependente. Ele é muito fraco. São poucos que segura a onda, né? Mas assim, o homem ele é muito fraco quando ele Dependente. passa. Bom, vamos usar dependente. Quando ele passa pro outro lado da moeda, né? Que é a dependência, né? Então, o homem quando ele sofre uma decepção, ele dificilmente ele tem força, né? Então, ele é muito dependente da mulher, é muito dependente. A gente fala que nós somos, mas a gente é muito dependente do sexo feminino, da mulher, né? Da mulher. Porque Dizem que a mulher é o sexo frágil, não é nada. mas que mentira absurda. É mentira absurda. Então, é por isso, é dentro disso que eu digo, por que eu não acho normal? Não é pra gente olhar com o olhar de normal. É normal. A gente vai, que nem você falou, com o passar do tempo, você se acostuma com essa situação. E se Mas eu- você não acostumar, você sofre Mas demais. eu não consigo achar normal, sabe? Tipo, nossa, me dói o coração demais quando eu vejo, eu tento fazer o máximo que eu posso pelas pessoas, né? Situação nem de tudo tá rua, ao uma nosso pessoa que está do lado da alcance, minha né? casa, meu vizinho, um amigo, né? Claro que se às vezes as pessoas não abrem a boca, a gente não sabe o que a pessoa passa dentro da casa dele, né? Isso é um fato. Porém, o que eu vejo, eu não acho normal. Então eu tento ajudar. Do meu jeito, com uma roupa, com uma ajuda, né? Ou uma palavra. Às vezes uma palavra, né? Às vezes uma palavra muda todo o contexto da vida de uma pessoa. E aí eu não consigo achar normal. Aí vocês falaram de preparar o filho. Eu concordo, eu já levei meus filhos lá no centro também para eles verem a realidade. E eles viram e eles não gostaram. Minha filha é o Quem tipo de... gosta? Quem vai gostar disso? Minha filha é o tipo de criança, meus filhos, né? Não só minha filha. Meus filhos são o tipo de criança que se eles veem alguém precisando de alguma coisa, se eles têm, eles dão. Se eles podem fazer, eles fazem. E isso é o preparar. Mas eu tenho medo do futuro, né? Resumindo tudo. Eu tenho medo do futuro porque o mundo está muito cruel. Na verdade,